Rádio Agro Hoje. Hora oficial de Brasília. 9:03. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Na apresentação, Andréia Cordeiro. Olá, muito bem-vindos todos vocês que estão aqui acompanhando o Panorama Agro hoje, dia 3 de abril. Uma quarta-feira linda aqui em Curitiba, da onde vos falo. Quero saber de onde vocês estão escutando André Cordeiro. Vamos falar, como vocês habitualmente sabem, sobre mercados. Trazemos aqui informações importantíssimas para a sua tomada de decisão. Dinheiro não aceita desaforo e, por isso, somos comprometidos com as melhores informações para que você faça a sua gestão de comercialização. Eu costumo dizer que a gestão comercial é aquilo que a gente sempre fala, que o agro é o grande peso da nossa balança comercial. A gente precisa visualizar isso em números, e esses números geram a sustentabilidade nossa. Muito se fala da sustentabilidade ambiental, mas a gente tem que visualizar a sustentabilidade em outros dois pilares, que são a sustentabilidade social, o que a gente faz no nosso entorno, do que a gente colabora com a nossa sociedade, e a sustentabilidade econômica, porque se a gente também não tem lucro, se a gente também não gera número no nosso negócio, a gente não multiplica isso. E o nosso negócio tem que ser rentável, o nosso negócio tem que multiplicar. E através das nossas decisões estratégicas, a gente, da nossa performance, a gente tem esse retrato. E como é que a gente faz isso? Tomando realmente decisões na hora de comercializar. Eu sempre digo isso nos treinamentos, nas palestras, que comercializar não é só vender, né? A gente tem que amplificar esse conceito. Comercialização é o conceito de você comprar os seus insumos, você decidir se vai adquirir propriedades, como você vai investir, e também como você vai performar a sua comercialização, o resultado da sua safra. Bom, vamos lá, gente. São 9h07. Você que está aí do outro lado pode acompanhar o nosso programa através de diversas formas, pelo aplicativo da rádio, pelo site www.radioagrohoje.com.br, ao vivo pelo YouTube, e compartilhe com quem você acha que esse programa vai fazer sentido. Informação boa, conhecimento bom, é aquele conhecimento compartilhado. A gente também tem um canal no WhatsApp. O programa precisa de apoio, de incentivo, de patrocinador. E se você quiser nos patrocinar, 65999-638161.
Somos a primeira rádio com conteúdo 100% agro e eu já queria chegar aqui falando dentro do nosso compromisso de trazer novos olhares. Aqui ninguém é concorrente de ninguém, eu faço questão sempre de dizer isso, por mais que eu seja analista de mercado, eu sempre darei espaço a outros analistas, e é assim que vai ser. Aqui já trouxe grandes nomes, grandes referências, e hoje o Panorama Agro abre espaço a Ronaldo Fernandes, ele é economista, analista de mercado na Royal Agro. Ronaldo, muito bem-vindo. Olá, Andréia, muito obrigada. Como vai? Tudo bem, obrigada por ter aceito o nosso convite e tenha certeza, aqui as pessoas que são convidadas, elas são convidadas porque, de alguma maneira, eu acredito que elas fazem um serviço ao agro brasileiro. Aqui já passaram nomes que eu admiro, e acredito que façam sentido para o momento atual, né? Vão passar outros grandes nomes, mas eu acredito que façam sentido para o momento atual. E a ideia de trazer esses grandes nomes, né, e eu estar te recebendo hoje aqui, é justamente que a gente fale, a gente tem que trazer o conhecimento, né, na forma, vamos lá, de um remédio, porque o Brasil passa um momento de grande desconforto, no sentido que tivemos uma grande perda de safra, tivemos grandes problemas, grandes vicissitudes aí, né, de perdas de safra, grandes custos de produção, e um achatamento de preços muito, mas muito intenso, muito agudo e muito rápido. E a gente tem que trazer vozes, porque ninguém é dono da verdade, Ronaldo, eu acredito nisso, né? E existem vozes que precisam ser ouvidas. Como vocês na Rural, primeiro me diz aonde vocês atuam e como vocês na Rural veem aí, a gente viu o mercado, né, enviesando do final do ano para esse final de trimestre aqui no Brasil, esses primeiros 3 meses, eles saindo de um movimento de alta e entrando para um movimento de forte baixa, os preços caíram muito, pegaram as famílias produtoras num contrapé. Os fundos na Bolsa de Chicago intensificaram um movimento muito grande de baixa, né? Enquanto aqui no Brasil houve uma quebra de safra muito grande. Como vocês se posicionaram? Só que primeiro diga aonde que vocês estão, para que quem está nos escutando saiba de onde vocês são. A gente fala aqui de Goiânia, que acaba sendo um polo do agronegócio, né? O Goiás Centro-Oeste é forte na produção de tudo, não só soja e milho, mas como todas as demais culturas, e a gente compartilha muitos clientes, amigos que plantam tanto em Goiás como no Mato Grosso, embora a gente atenda o Brasil de uma forma geral. Mas Goiânia apareceu para a gente um pouco mais estratégico, porque acaba afunilando, todo mundo se encontra aqui por alguma razão, seja para algum procedimento estético, seja para visitar um médico, seja para falar com alguma sede de banco que acaba ficando aqui, seja para alguma tentativa de liberação política, que também demanda muita coisa daqui. Então a gente entendeu que o agronegócio tem Goiânia como um ponto estratégico de encontro, não de produção, mas onde se transita todas as pessoas que precisam demandar alguma coisa a respeito de vários assuntos. Então a gente resolveu escolher Goiânia para deixar que a gente também seja um ponto de base para o cliente que precisa fazer alguma coisa aqui. Agora, olhando dentro da sua análise de mercado,
Nós viemos de 2 anos anteriores, 23 talvez não tanto, mas 2021, 2022, qualquer momento que o produtor vendesse, ele iria acertar, porque a gente teve quase que 2 anos seguidos só de preços altos. Quando não estava em estabilidade, estava em alta. A gente teve momentos de queda que a soja saía de 180 para 170, ainda eram valores interessantes nos 2 últimos anos, de 21 a 22. Mas eram anos bem atípicos, a gente estava ainda saindo de uma pandemia, a gente estava em curso de uma guerra que envolve 2 grandes players do agronegócio, a Rússia e a Ucrânia são os principais em trigo, importantíssimo em milho, a Rússia sozinha é responsável por 10% da produção de petróleo mundial, o Mar Negro é uma rota logística para muitos produtos, não vai soja, mas milho e trigo, óleo de girassol, tudo vai por ali. Então a gente teve também a crise dos fertilizantes, junto com a guerra, o gás natural é a maior ofertador de gás natural ali para a Europa é a Rússia, e o gás natural é a base para fazer os nitrogenados. A gente teve frio intenso, inverno europeu muito intenso, que acabou demandando também mais gás natural. Então a gente teve 2 últimos anos, 21, 22 até, vamos deixar 23 um pouquinho de lado, mas que a gente teve uma pressão inflacionária muito forte por causa de pandemia, por causa de conflitos geopolíticos, e agora o mercado está combatendo esse ponto. Acima de qualquer coisa, a gente tem a articulação dos bancos centrais ao redor do mundo combatendo a inflação. E a inflação, acima de qualquer coisa, é energia e alimento. Então, tende-se a baixar cada vez mais o preço de energia e o preço de alimento. Como que se baixa o preço de alimento? Baixando os custos. Se a gente for olhar para as nossas importações de adubos e fertilizantes, em 2024 a gente começa importando muito mais volume do que nós importamos nos primeiros meses de 2023, mas pagando muito menos. E, aliás, 2021, 2022 também foram os nossos custos mais altos, mas 23 já finalizou com custos mais baixos, 24 entra com custo mais baixo. Eu acredito que essa queda de produção, de custo de produção, ela tende a cair. Porque é um programa mundial, global, os bancos centrais do mundo precisam arrefecer a inflação. Agora, um problema é que o custo de produção, ele não é só o adubo, o fertilizante, a semente, o produtor acabou ficando muito endividado e isso aumenta o custo e se torna aí bem preocupante para o segundo semestre, sobretudo olhando para o cenário de milho, porque essa queda, ela não foi só em função do que aconteceu no Brasil, ela teve muito mais reflexo do que aconteceu lá fora. E agora, 23 para 24, a gente está recuperando as produções, a Europa produzindo bem, a China tem a expectativa de uma grande produção, a Argentina retomando aí o seu espaço que havia quebrado. Então, é um cenário muito mais internacional do que aqui dentro do Brasil, que acabou levando esses preços para baixo, André, que a gente entende que o produtor ele acaba não tendo tanto poder de controlar, mas ele tem poder de fazer as suas proteções, e é importante a gente dizer para o produtor que os próximos anos não são anos, e agora 24 também com a safrinha finalizando o plantio, não é ano para ficar desprotegido, não. Eu concordo. A gente fala em proteção, né? O RED, eu até falo muito sobre, né? Escuto muito, tá? Mas que bicho é esse, né? Mitigar riscos, né? Existem várias maneiras de fazer o RED, e muitas vezes fala, tá, mas RED é só na B3, na BMF, né, na antiga BMF, na Bolsa de Chicago, e muitas vezes não é, né, é só você fazer muitas vezes o teu papel da comercialização, até que bem feito, não necessariamente na B3. Igual eu disse para o convidado da semana passada, antes da gente olhar para frente, olhar as perspectivas do que a gente tem para o milho safrinha, para a soja, vamos olhar um pouquinho para trás. Como estão na tua região, na região onde vocês atendem os clientes, como está a comercialização da soja e do milho? Como foi a comercialização, como os clientes aproveitaram, para a gente falar do que resta aí para o cenário do que tem para frente. A gente tem esse ano uma comercialização bem mais morosa em relação aos outros anos, bastante lenta.
por causa da expectativa do produtor de que sempre pode haver uma melhora. Só que nesse período agora a gente entende que a soja, as ofertas se enxugaram. Então a gente ainda tem um grande volume no mercado que não foi vendido, a gente estima aí que, vamos colocar aí 150 milhões de toneladas para a gente falar em número redondo. Eu sei que é um número que dá bastante conflito, porque várias agências colocam abaixo, outras colocam acima, mas só para a gente pegar um número redondo para fazer uma conta mais fácil, um pouco mais aproximada, desses 150 milhões de toneladas, 50 milhões de toneladas no máximo ali foram vendidas, talvez nem tudo disso, mas dá para a gente jogar essa estimativa. Mas o que acontece é que, independente do volume, a gente tem um mercado um pouco mais enxuto, porque muito já foi negociado lá atrás. A gente tem visto isso através das exportações. Se demora cerca de 2 meses até a negociação de uma soja, da negociação de uma soja até o embarque dela. Então, muito já foi negociado, porque a gente tem visto aí os embarques recordes de soja. E a gente acredita... quase 14 milhões, só março, né? Abril também o line-up já coloca aí quase 14 milhões de toneladas, né? Embora a gente sabe que o line-up, à medida que ele vai primeiro semestre para a soja, ele marca um pouquinho mais do que é efetivo. Mas mesmo assim também tem um atraso no SESEX, e aí uma coisa acaba compensando a outra. Mas eu acredito que as ofertas de soja, elas vão ficar mais enxugadas a partir de agora, e o que vai refletir em melhora no nosso prêmio. Um problema é que nós temos acompanhado que a qualidade da soja esse ano, ela não é uma qualidade que está dando para o produtor segurança de armazenagem. Então, muitos produtores estão com receio de carregar essa soja, não só por causa do preço, mas por causa de qualidade, porque a gente teve soja colhida em várias épocas diferentes da mesma lavoura, no mesmo produtor. Talhões que entraram mais cedo, talhões que foram replantados, talhões que esperaram para plantar. Então, a gente teve uma produção muito atípica esse ano por causa do clima. E a gente está tendo, na verdade, uma colheita muito espaçada, não está tendo uma colheita contínua, como se costuma ter. Então, por causa de um receio de qualidade, a gente tem visto ainda alguma oferta no mercado, não pensando em preço, mas o produtor acaba também que não está com a corda no pescoço. A gente sabe que dia 30/4 agora vão vir algumas ofertas, porque o produtor precisa pagar algumas contas e ele não comercializou tudo para fazer o quitamento dessas contas 30/4. Mas ele vai decidir se ele vai para soja, se vai para milho, e mesmo assim não tem vindo grandes volumes a ponto de poder derrubar o mercado, de fazer o prêmio voltar a ter queda forte. Então a gente acredita no mercado muito mais enxuto. O milho, agora olhando para a safrinha, a gente acredita que tem um estoque de passagem ainda relativamente alto da safra velha, com a safra verão que tá entrando agora. Mas a comercialização do milho segunda safra está praticamente zerada, quase, né? Tem um pequeno volume e é o preço que mais me preocupa, porque a paridade de exportação, ela indica para algumas regiões preço abaixo do preço mínimo da Conab. A gente não sabe como é que a Conab vai atuar esse ano, porque tem a LDO e a gente não vê no orçamento nada destinado para garantir preço mínimo, nada destinado para proteger o produtor brasileira. Então a gente sabe que esse governo ele é mais um desserviço do que um serviço ao agronegócio. E aí isso me preocupa bastante, porque a gente tem uma comercialização muito travada para a safrinha, para segundo semestre, e a paridade indica que os preços podem vir abaixo do preço mínimo. Então a gente sempre reforça ao produtor, não ande desprotegido. Tem muitos produtores que não gostam de fazer operação na B3, e aí é mais difícil, mas é interessante pensar o seguinte, o produtor que não faz operação, ele está correndo um risco muito maior do que aquele que faz, porque ele não faz a operação, porque ele fica com medo dos movimentos da bolsa. Eu não entendo isso aí pode ir para um rumo que eu não quero, mas quando ele está com o milho sem fazer nada, ele não está vendido, só está guardando, só está esperando colher, é como se ele já tivesse comprado ali na bolsa. O que cair ele vai perder, ele vai ter prejuízo. Então esse segundo semestre, ele tem um desenho muito preocupante para a gente, e o produtor que anda desprotegido, ele pode lá na frente amargar prejuízos muito grandes. Então por isso que a gente sempre reforça para entender essas ferramentas de proteção, Andréia. Ok. Bom, agora me contextualiza.
O que vocês estão enxergando, o que vocês estão orientando aos clientes que vocês atendem, né, dentro da carteira de vocês, para as oportunidades para soja, e depois eu vou fazer a mesma pergunta para milho, né, para milho safrinha, para a safra atual, né, do que não foi comercializada, e para a safra 24-25. A gente tem um alvo porto em torno de R$ 130 a saca para fazer uma conta aberta, ampla, assim, para o cenário nacional. A gente acredita que a soja tem força para voltar a 130. Só que 130 é querer acertar o olho da mosca. Então, o que a gente tem falado para o produtor que está aqui conosco, olha, vai negociando ali, o que chegar perto de 130, talvez seja um ponto interessante do que você fazer esse carrego. Porque você acredita que a soja até o final do ano vai subir mais 10, 15 reais? E tem muita gente que tem a conta do carrego perto de 10 reais. Não é só armazenagem, não é só quebra técnica. É o que ele tem de endividamento também que está arrastado e isso vai somando na conta de carrego dele. Então a gente tem falado, será que vale a pena carregar a soja na expectativa de que ela suba 10, 15 reais em plena pré-plantio americano? E a gente sabe que quando você vai aproximando da colheita dos Estados Unidos, que ela vai acontecer ali entre setembro e novembro para a soja, mais para outubro, novembro do que para setembro, o milho que entra um pouco mais cedo, mas você tem ali uma pressão de queda muito forte para Chicago. E o prêmio vai ter que, de fato, fazer essa correção, mas a gente acredita que o prêmio ele pode dar mais sustentação para preços do que ter força para uma grande alta de 10 reais que sustente o carrego. Então, olhando para a soja disponível, nos parece mais interessante ir buscando essa referência de 130 no porto e melhorando a negociação. Como assim 130 no porto? Pega a sua região, tira o frete do porto, ou pega os preços da sua soja e soma o que daria o frete para o porto. Se chegar perto de 130, a gente acredita que é um ponto legal de venda. Não estou falando pensando em conta de custo, de margem de produtor. Eu estou falando olhando para o que pode ser o limite do mercado. Dificilmente a gente pode ver a soja vindo acima de 130. Ela está com dificuldade de alcançar esse 130. Então, dentro de uma análise de limites de mercado, 130 nos parece ali ser um ponto máximo. Então, dentro da soja disponível, a gente tem falado para o produtor que o interessante talvez seria ir já formando média de venda a partir de agora, para mitigar a conta de carrego. Não porque a gente tem perspectiva de queda para a soja. Eu não acredito que a soja no Brasil caia. Vai vir uma pressão de baixa ali em Chicago à medida que os Estados Unidos for desenvolvendo a sua safra. Se o produtor americano, de fato, conseguir plantar 86 milhões de acres, já é um sinal de maior oferta lá dos Estados Unidos, é um fator baixista, mas é o clima que vai definir isso, e o clima tem se mostrado favorável para o plantio. Então, tem mais pressões de baixa para serem adicionadas em Chicago, embora a gente acredita que Chicago pode se lateralizar ali nos 11,5, tentar uns 12, vai tentar perder, mas vai ter uma média ali em torno de 11,13, 11,3, 11,5, mas isso pode trazer alguma pressão. Agora, falando de safra 25, nós temos entendido que o recado do mercado é que quer levar a soja para 2025 aqui no Brasil abaixo de R$100. A gente já tem várias regiões trabalhando abaixo de 100, mas esse abaixo de 100 que eu falo é ali o porto próximo a esse 100, 110, talvez ali no máximo. E várias regiões, falando de Goiás, Mato Grosso, o Sul ainda consegue manter um preço um pouco acima nesse momento, mas o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso podem querer exercer uma média ali, firmar a soja abaixo de 100. Então eu vejo que nesse momento, que a gente tem preços ainda acima de 100, quase que generalizados, talvez tentar olhar para uma trava futura, vender mesmo a soja futura 2025, não estou falando para vender tudo, mas tentar olhar para uma média, porque a tendência é os custos caírem cada vez mais. E o custo ele já é uma ferramenta de indicador para análise de mercado. Se o custo continua numa tendência de queda, é porque eles também vão bater nos preços. Então, talvez seja o momento, ou os últimos momentos, da gente fazer uma proteção de venda para a safra 25, André. Então, a recomendação seria vender os custos de produção, é isso?
É para fazer a trava do custo ali, mas é fazer média. O produtor ele que vai conseguir avaliar o que é o melhor volume para ele fazer vender. Pelo menos os custos, sim, sempre é interessante, mas eu sempre falo que o melhor preço de venda é uma média bem feita. Então, talvez não parar nos custos, mas travando ali. No ano passado, para essa safra de agora, a gente veio com essa mesma recomendação aqui internamente, e aí muitos clientes nossos chegaram a vender 70% da safra lá em cima, e aí quando chegou nesses preços agora, estavam bem mais tranquilos. Claro, preocupado com o que não tinham vendido, mas já dava um alívio. Então, o produtor brasileiro, ele tem que sair da torcida, ele não pode ficar só na torcida de um clima prejudicar um vizinho e favorecer ele não pode ficar só na torcida de que os preços sempre vão subir, ele tem que passar para a estratégia da ação. E uma da ação, para quem não quer fazer bolsa, é talvez fazer venda. Eu sei que tem muitos produtores, é uma grande maioria que não gosta de vender antes de estar produzindo, tem um receio muito grande, porque não sabe o que vai tirar do campo, não sabe o que vai vir de chuva. Mas a gente nunca fala para você fazer 100% da sua venda. Até as empresas, na hora que vão fazer as compras futuras, elas analisam se é a área total, qual que é a rentabilidade. Tem muita empresa que faz média do produtor para saber se aquele volume que está sendo ofertado não é muito agressivo, para mitigar um washout, porque ninguém quer o washout, nem a empresa, nem o produtor quer o washout. Então, não estou falando para você vender 100%, mas começa ali pelos custos e vai monitorando até onde você acredita que é um ponto de segurança para fazer venda, mas o que não dá é para ficar só na torcida. Teve muitos anos que o produtor acertou, ficando só na torcida, mas de 2023 para cá o mercado mostrou que é um mercado dinâmico e é outra coisa. E é necessário fazer as proteções. Então, o produtor ele não precisa perder com a baixa. Pelo contrário, ele pode transformar a baixa na sua melhor amiga. E tudo que cair, colocar dinheiro no bolso dele e recompensar o que ele pode perder no físico. Ok. Nós vamos fazer alguns comentários sobre isso, mas nós vamos precisar chamar um intervalo. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você. Você tocou sobre o assunto de carrego, você falou sobre venda da safra 24-25, sobre o washout. A gente vai falar sobre isso, mas, produção, vamos ao nosso intervalo? O programa Panorama Agro volta já. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça, no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos, cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje. Com você em todas as plataformas digitais. Tchô, larga de tanto veneno de mosquito em volta, vamos ficar tudo entuchicado. É as dengue, Beppe, eu que não vou ficar doente dentro de casa, Tá, e quanto tempo faz que tu não limpa o quintal? Tô esperando um dia de folga, Animal, o mosquito não tem dia nem hora. Vira essas garrafas, cata as latas, saco plástico e limpa as calhas. Pelo menos tu me ajuda? Claro, tá todo mundo contra a dengue. Evite água parada, verifique o seu quintal todos os dias e tenha mais saúde. Uma campanha do Tchoi Beppe e da Rádio Agro Hoje. A primeira rádio com programação 100% voltada pro agro brasileiro. Rádio Agro Hoje. Programa Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Bom, são 9h32, quarta-feira, dia 3 de abril. Eu sou Andréa Cordeiro, esse é o Panorama Agro. O nosso convidado é Ronaldo Fernandes, economista analista na Royal Agro. Nós estamos falando sobre perspectivas, tendências para os preços da soja, para os preços do milho, nessa safra, na próxima safra. Ronaldo estava me falando aqui o que eles lá na Royal Agro projetam para preço, o que eles orientam.
E ele falou algumas coisas aqui bastante interessantes de custo de carrego. Se vale a pena, né? Falou em custo, muitas vezes, de R$10 de custo de carrego, se vale a pena manter esse custo de carrego aí esperando preços melhores, que muitas vezes esse custo de carrego é exatamente, né? Empata com o preço que muitas vezes o produtor estava esperando. Explica para a gente, explica para o nosso ouvinte o que é o carrego. Muitas vezes quem está escutando a gente pode não saber o que significa esse termo. Em termos básicos, é o valor de custo da armazenagem. E aí o produtor coloca a quebra técnica. É um cálculo bem simples, na verdade. Só que quando a gente fala para o produtor colocar na ponta do lápis o custo do carrego, é porque muitos produtores não colocam o custo do dinheiro. A gente tem um produtor em 2024 um pouco mais endividado do que ele estava em 23, 22. Muitos produtores investiram em maquinário, investiram em tecnologias novas, em melhoramento ali da sua infraestrutura, e muitos produtores também fizeram o barter e pegaram ali seus insumos com as revendas, e foi justamente nessa transição de preço bom para preço ruim da soja. E aí criou-se um endividamento muito grande no setor do agronegócio. Isso, na verdade, é até fato para a grande mídia. A gente assiste isso nos jornais convencionais, que não são nichados do agronegócio, falando que se espera uma grande onda de recuperação judicial do agronegócio, que o governo tem que fazer alguma coisa, até está lançando campanhas de refinanciamentos para ajudar o setor que acabou, de fato, ficando bastante endividado. Então, quando eu falo conta de carrego, não é só a quebra técnica, não é só a armazenagem, a recepção ali, independente de onde ele vai colocar, se é armazém próprio ou armazém de terceiro. Então, carrego é o custo que ele tem da armazenagem. Cada mês, cada quinzena, ele tem um custo e é fácil dele fazer esse cálculo, ele consegue fazer, se ele colocou no armazém, ele sabe até melhor do que a gente, porque cada um tem a sua tabelinha ali que vai cumprir. Agora, o que eu chamo a atenção, que é importante, que a gente sabe que não são todos que fazem, é colocar o custo do dinheiro. Teve um produtor que falou comigo, falou, não, mas se a gente colocar se eu colocar de verdade tudo que gasta, eu fico até com medo de continuar no agro, porque é muito caro. Mas é assim que tem que ser, você tem que colocar na ponta do lápis e converter isso para sacas e ver. O meu custo aqui para carregar isso até setembro, colocar um mês-alvo, é R$10 por saca. Você acredita que daqui até setembro vai subir R$10 por saca? Se você acha que vai subir mais que 10, já respondeu a sua pergunta que vale a pena carregar. Não acredito que vai subir 10, então não vale a pena eu carregar essa soja até lá, eu vou ter que vender ela agora porque vai ficar caro para eu esperar ela até setembro. Então, cada produtor sabe da sua conta, porque tem ali as suas individualidades, os seus financiamentos, a sua armazenagem por região, mas é importante, a tarefa de casa do produtor que estiver ouvindo é fazer isso. Bota no lápis, quanto custa cada mês ele ficar com essa soja armazenada. E aí tomar a sua decisão, se vale a pena esperar ou não. Perfeito. Você falou sobre o washout, né? Você fez um comentário e você falou dentro da comercialização que ninguém quer comercializar pensando num washout. Vamos deixar aqui bem claro, o washout é uma prática que ninguém no agro, né, concorda, e são casos raríssimos, né, que o mercado trabalha. O washout é exatamente, vamos explicar aqui para quem não sabe, o washout é uma recompra de uma posição, né, feita, onde o vendedor recompra a posição. Não é uma quebra de contrato, né? Muita gente fala assim, o washout é eu não entregar o contrato. Não, gente, não é isso. O washout não é simplesmente você desistir do contrato que você fez. Você precisa recomprar a sua posição, pagar a diferença de preço. Correto, Ronaldo? Na verdade, assim, a literatura é isso.
A prática do washout, ela acaba que não existe um padrão. Por que eu estou falando isso? Até só um parênteses, é engraçado, porque quando a gente fala de washout de exportação, a exportação está fazendo washout, é que ela está devolvendo o milho para o mercado interno, né? Ou ela está cancelando em algum lugar para recomprar em outro fornecedor. Quando a gente fala de washout de produtor, a verdade é que as empresas compradoras acabam tendo uma flexibilidade na negociação. Quando o washout ele acontece porque o produtor não conseguiu produzir o que foi acordado, até a gente já viu casos na justiça de pareceres favoráveis ao produtor na renegociação. É uma renegociação. A verdade é essa. Só que o produtor que em 2016 a gente teve uma onda de washout no Brasil, porque teve uma quebra severa. Em 2021 eu imaginei que poderia ter muitos washouts, mas como o produtor não teve muitas vendas antecipadas, e o produtor que vendeu antecipadamente, ele acabou já se resguardando e vendendo margens de segurança, não venderam a sua produção total. Mas em 2016 a gente teve muito isso. O produtor que vendeu a lavoura toda, falou, aqui sempre dá essa média, eu vou vender isso daqui. Veio uma seca severa e ele não tinha o grão para entregar, e aí ele vendeu 10 mil sacos e entregou 5. Esses outros 5, ele foi cobrado, e ele tinha que pagar esses outros 5. E aí as empresas chamam para renegociar, olha, a gente viu que você não produziu esses 5 restantes porque você quebrou. Agora, por que a empresa faz isso? Porque ela é ruim? Porque ela é má? Não, porque se ela comprou 10 mil sacos de você, ela já vendeu 10 mil sacos para alguém, ou ela vendeu 10 mil sacos para a bolsa. Então, quando você não entrega o volume total, não é simplesmente ela pode dizer, não vou receber. Não, ela vai ter, de fato, um prejuízo. Por isso que ela chama para renegociar, mas a gente viu em 2021 que o produtor brasileiro, a sua grande maioria, aprendeu a lição de 2016 e as vendas que foram feitas não foram na sua totalidade, foram vendas mais pensando em média, pensando em cobrir custo. Então é nesse sentido. A gente sabe que o produtor não gosta de vender muito antecipado porque não sabe o que vai tirar do campo, mas ele sabe que alguma coisa vai sair. É difícil falar que ele vai quebrar 80%, 70% ou até 50%. É muito raro essa probabilidade. Então o produtor anda ali com seu seguro agrícola e é importante ele também andar protegido na sua comercialização. E aí se proteger das quedas que podem acontecer. Em 21, 22, até o início de 23, a gente viu o mercado saindo do histórico, e agora ele está voltando para o histórico, que é, à medida que a gente começa plantio, se aproxima de colheita, ele vir para preços, os níveis mais baixos do ano. E aí acontece que a gente já viu nos últimos anos recentes o preço subir em plena colheita, ou subir antes da colheita, e o produtor acaba acreditando que isso vai se repetir. Esse ano, dificilmente isso vai acontecer, porque a gente tem grandes concorrentes. A Argentina quebrou 50% no ano passado. E aí, obviamente, 50% das exportações delas também quebraram no milho. Ela está voltando aí, com 25 milhões de toneladas a mais do que ela exportou no ano passado para exportar esse ano. Os Estados Unidos com os estoques lotados, abarrotados. Por incrível que pareça, o produtor até pode dar risada agora, mas a venda de carro elétrico nos Estados Unidos, ela tem crescido, tem tomado corpo e tem batido no consumo de etanol. E quase 50% do milho consumido nos Estados Unidos é para etanol. E essa onda de carro elétrico, ela tende a prejudicar o consumo de etanol. Então, os Estados Unidos estão com os estoques mais cheios, o consumo de etanol corre um risco aí de capengar. A Ucrânia, a gente não sabe o que vai acontecer com a Ucrânia se o Trump volta para a Casa Branca, porque ele não apoia enviar recursos para a Ucrânia, mas vamos pensar que a Rússia toma a Ucrânia, ou a Ucrânia consegue voltar ali para a sua produção. A Ucrânia, ela produz milho para exportar, ela consome ali 5 milhões de toneladas, é muito pouco. Então a Ucrânia voltando para as exportações, vendendo milho para a China. A China pode colocar agora nas próximas semanas, a gente pode ter um anúncio oficial de que a China vai colocar restrições para a sua importação de milho. A China, que é o maior importador de milho do mundo, tem uma cota de 7 milhões de toneladas com tarifa de 1%, e o que passar disso pode tarifar até 65%, porque o produtor chinês vai plantar agora e ela quer reequilibrar o preço no seu mercado interno. Então, o Brasil tem problemas para o segundo semestre na venda de milho, porque concorrentes que a gente não tinha no mercado no ano passado estão voltando, e o nosso principal comprador está olhando para outros mercados e também está querendo se proteger no seu mercado interno. Então, produtor de safrinha milho,
Segundo semestre tem que andar protegido ou pensar em fazer vendas a partir de agora para formar a média, porque o cenário para o segundo semestre, preço de milho é bem preocupante. E não é por causa de produção no Brasil, é por causa de comprador da nossa exportação. Nós não temos competitividade nesse momento, correto? É o que a gente vem vendo, o reflexo na B3 é exatamente isso. A B3, na verdade, ela está bem descolada. É raro a gente ver o que está acontecendo agora. Contrato maio, que é entre safra 58 e 64, e o contrato setembro, que é a safrinha, 60 e 69. Então a B3 está dizendo que o milho safrinha é mais caro que o milho da entre safra. Na prática a gente está vendo que não é verdade. Eu vou pegar Goiás aqui como praça de referência, embora a gente está tudo meio equilibrado. Mas Goiás aqui, o mercado interno, que está pagando bem, está indicando R$ 45, R$ 44, enquanto o milho spot você ainda compra acima de 50. Ou você vende acima de 50. Então, na prática do mercado físico, a gente sabe que o milho disponível é mais caro que o milho safrinha. Mas a B3 está dizendo o contrário, que o milho safrinha é mais caro que o milho disponível. Então, ou o disponível na B3 vai ter que subir, ou o safrinha vai ter que cair. Pela paridade de exportação, o que nos indica hoje é que a B3 está cara para a safrinha para setembro. A B3 quem vai cair. Mas ela está sustentando, dando oportunidade para o produtor vender, fazer proteção. E para as empresas também redearem como um todo, porque o cenário para o segundo semestre, ele é muito competitivo com os principais fornecedores, independente da nossa produção, a gente pode produzir 122 milhões de toneladas, pode ter redução de área, a gente está tudo indicando que o produtor brasileiro vai finalizar o plantio agora em 20 e poucos milhões de hectares, 20,1 milhões de hectares, que é uma redução em relação ao ano passado. A gente pode ter redução de área, a gente pode ter problema climático na produção, a gente pode produzir menos, mas nada disso vai importar se a gente não exportar o nosso produto. Não adianta quebrar e ficar com o produto no mercado interno, a gente tem que botar esse produto para fora. E a gente tem muitos concorrentes esse ano, e o principal comprador de milho do Brasil no ano passado, que comprou 16 milhões de toneladas, está voltando a comprar da Ucrânia, que é a China, está comprando da Argentina, já garantindo lotes, e o nosso segundo principal comprador nos últimos anos, que foi o Japão, está voltando a comprar dos Estados Unidos. Aí a gente volta para os nossos clientes ordinários, Irã, Vietnã, Egito, que acabam não conseguindo levar o mesmo volume que China e Japão levavam. Então o cenário para o segundo semestre de milho é extremamente preocupante. Bom, mais desafios, né? E aí a gente volta para a soja. Além do milho, né? Eu quero voltar para a soja porque você falou sobre soja, a recomendação de você, soja para 2024, 2025, num cenário de preço aí de R$100. Vocês acreditam que mesmo num cenário aí, você comentou, olha, não deveríamos esperar momentos de especulações com o clima nos Estados Unidos. Ainda assim, você acredita que esses R$100 para fazer média, eu volto a te questionar, é um bom momento de partida para vendas? Você acha que, mesmo com tudo isso, com um perfil de lentidão, de comercialização, ainda nessa safra, você ainda acredita que as famílias produtoras rurais venderiam, com todo o prejuízo dessa safra, ainda assim venderiam safra 24, 25 com esses preços de R$100? Sendo bem sincero, olhando para o psicológico do produtor, eu acho que não, que ele não vai vender. Mas também sendo bastante honesto, ele não vendendo, ele pode ter prejuízos com isso. Agora depende da praça. Por exemplo, o Tocantins, dificilmente hoje ele vai conseguir alguma coisa acima de R$100 para 2025. Mato Grosso pode ser que consiga. Paraná dificilmente vai conseguir alguma coisa para 2025 acima de 100, 105, vamos colocar essa referência. A situação para a soja, ela tem um ponto de dúvida ainda. Primeiro que agora a Chicago vai virar um eletrocardiograma.
Todo ano é assim, a gente chega no plantio, aí o clima se mostra favorável, o mapa marca chuva, Chicago cai, o mapa não marca chuva, Chicago sobe. São pelo menos 3, 4 meses aí dessa volatilidade por causa de clima. Eu até costumo dizer que para quem opera a bolsa, que não faz proteção, não é o produtor, é aquele que vai especular. Fala, olha, de maio a agosto eu não opero. Nem milho, nem soja, porque não é tendência, é precificando o que aconteceu durante a semana. São os relatórios do SDA toda segunda-feira, agora o mercado vai ficar com aquela, cria uma expectativa para a área plantada, se vier diferente do que o mercado espera, vai para um rumo, daqui a pouco a gente começa a medir a qualidade das lavouras. Então, de maio até agosto, é a volatilidade por causa do trabalho em campo, embora julho ali já comece a precificar, estou falando dos Estados Unidos, Chicago já começa a antecipar a colheita. No Brasil, a nossa colheita ela já começa a ser antecipada de maio para junho. Normalmente, em maio, você já tem a B3 caindo, esperando a entrada de milho novo. Agora, para a soja, olhando ali para os Estados Unidos, o ponto grande de dúvida para 2025 são as eleições americanas agora em novembro, porque o Biden, ele trabalhou quase que todos os anos ali de mandato em função de energia renovável. E sempre a gente falava, energia renovável é para o futuro, e a gente não via impacto disso. E agora a gente vai ver impacto dessa energia renovável. Illinois aprovou agora segunda-feira o B14, 14% de biodiesel na mistura do diesel, e a intenção é aprovar o B20. Só em Illinois, aprovando o B20 na totalidade, a gente está falando do consumo de 2 milhões de toneladas de soja a mais dos Estados Unidos. Um único estado aumentando para B20. A política de energia renovável do Biden não é só o aumento da mistura de biodiesel, é a produção do diesel verde, que ele é quimicamente idêntico ao diesel fóssil, ao diesel de petróleo. Então você não precisa ter transformação de máquinas, não precisa lançar carro novo, não precisa mudar o maquinário, os motores vão aceitar o diesel verde, que é produzido quase que 100% ali à base de óleo. Tem outro, à base de soja, tem outros óleos vegetais que podem ali, mas a sua grande maioria é produção através de soja. Nos Estados Unidos, ele proíbe o óleo de palma para uso de biodiesel, porque eles entendem que tem uma degradação maior, então se usa o óleo, teve o recorde de importação de óleo de palma para consumo humano, para alimentação, enquanto vai se usando o óleo de soja para energia. Então, vai depender muito do resultado dessas eleições agora de novembro. Se o Biden continua, ele vai intensificar essa transição de energia sustentável e a bola da vez vai ser a soja. Só que mesmo que o Biden perca e o Trump volte para a Casa Branca, eu duvido que ele vai brecar essa mudança para energia limpa, porque a gente tem as próprias indústrias americanas investindo nessa transição. A gente tem grandes trades, que a gente conhece aqui no mercado brasileiro, que vão construir mais de 20 esmagadoras agora em 24 para 25 lá nos Estados Unidos, apostando nessa mudança de energia. Então, o que tem expectativa para a soja é isso, o produtor americano, à medida que... essa safra ainda vai ser mais milho do que soja. Mas 2025, a gente já pode ter mudança do produtor americano plantando mais soja do que milho. Mas isso vai ser sentido como um aumento de oferta no início e depois o mercado vai entender que é porque a demanda de soja está aumentando. Mas, de novo, o mercado demora a entender as coisas, demora a digerir, vai depender do resultado dessas eleições para a gente saber se esse impacto vai ser tão rápido agora ainda em 2024 ou se ele vai vir só para 2025. Mas isso ainda é um ponto de dúvida, a gente não tem certeza dessa demanda porque não dá para quantificar, ainda está muito lento. Mas no final do ano a gente já tem o impacto dela. Então o ponto para 2025 de dúvida, André, é esse. O que vai virar do mercado de biodiesel lá nos Estados Unidos, de diesel verde? Ele hoje é uma dúvida, mas é uma dúvida que tem prazo curto para ser resolvido. Em novembro a gente já sabe o que vai acontecer. E aí em 2025 a gente vai ter um impacto disso. Então essa é a esperança para a soja em 2025. É uma esperança muito distante, é uma esperança muito abstrata. Não dá para apostar todas as fichas nela. Hoje, tirando esse lado do biodiesel, o fator que nós temos de tendência para o mercado é os preços muito mais baixos do que a gente tem hoje. E além dessa questão do biodiesel, nesse ano de eleição, a gente não pode esquecer, Ronaldo,
se você me permite completar a tua fala, que está muito, muito bem feita, nós precisamos voltar ao ponto que nos favoreceu muito lá atrás, que foi a guerra comercial, que foi completamente esquecida pelo Biden, né? Na transição de governo Trump-Biden, a guerra comercial ela foi completamente adormecida. Nós tivemos aí um acordo comercial fase 1 e a fase 2 e a fase 3 que estavam no programa, elas ficaram de molho, vamos assim dizer. E Trump retornando, né, vencendo e retornando à Casa Branca, não entendo de maneira diferente. Ele vai retomar a pauta patriota, que é justamente tentar reequilibrar a balança comercial, o déficit, né, da balança entre China e Estados Unidos. E com isso, o Brasil pode, de alguma maneira, ser fortalecido aí pela questão, de novo, né, dos conflitos. Ronaldo, estamos chegando aí aos minutos finais. Eu queria te agradecer pelo convite mais uma vez e queria deixar aí um espaço de 1 minuto para você fazer alguma observação, alguma ponderação final e sempre deixando espaço para você no nosso Panorama Agro. Bem esse ponto que você colocou, eu também acredito, André, que é um ponto bem impactante para o agronegócio, porque tem a trade war e os Estados Unidos. Olha que interessante, a balança comercial Brasil e China, ela é super positiva, mais de 20 bilhões de saldo positivo. A balança comercial Estados Unidos e China, ela é quase, sobretudo na época do Trump, ali em 2018, estava a 500 bi negativa. Então era de fato um tema ali que o Trump ia pegar. Foi um dos poucos momentos na história dos Estados Unidos que o produtor americano plantou mais soja do que milho, porque tinha subsídio. De forma bem rápida, o produtor americano ele não é importante do ponto de vista econômico para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a nossa economia é mais de 20% do PIB. Então, o agronegócio carrega o Brasil nas costas. Nos Estados Unidos, não. O agronegócio, economicamente, ele não é tão representativo, mas politicamente ele é. Porque são os estados onde você tem a maior representação de delegados, porque quanto maior a população, mais delegados, e onde tem um agronegócio é onde vota para presidente. E a China vai lá e taxa o agronegócio, não por questão de grana econômica, mas por questão de ser um espinho político ali nas costas do Trump. Então, provavelmente, o Trump voltando, a gente pode ter conflito, sim, da trade war e também um conflito da geopolítica, porque a Ucrânia, ela só resistiu à guerra até hoje porque os Estados Unidos estão mandando verba para lá. E o Trump já chegou ameaçando e dizendo que não é a favor, não apoia. O Congresso ia mandar 300 bi de dólar para a Ucrânia, agora mandaram só um, porque o Trump tem a chance de voltar, não apoia isso e já conseguiu ali barrar. Então, as eleições de novembro, elas vão ser bem impactantes para o agronegócio, no sentido da trade war, no sentido dos conflitos da geopolítica. O Trump sempre foi muito próximo do Putin, nunca foi a favor da Ucrânia, e também a questão do biodiesel, se o Trump vai continuar com diesel renovável ou não. Então a gente tem um cenário bastante desafiador pela frente, e eu acho que o agro tem que unir forças e andar de mãos dadas todo mundo aí no sentido de criar proteções e no sentido de ajudar todos do elo, desde o produtor, desde as vendas dos insumos, para que a gente volte a ter um agronegócio despreocupado e mais feliz do que a gente tem hoje, que é muito mais preocupado do que tranquilo, né? E aí, recado final, André, é só pedir para o pessoal um pequeno favor de seguir a gente lá no Instagram, royal.rural, só esse pedido mesmo, e agradecer o espaço. Maravilha, é isso. Sigam Ronaldo, Royal? Royal.rural. Isso aí, royal.rural, e sigam também Andréa Souza Cordeiro e Mulheres do Agronegócio Brasil. Bom, ficamos por aqui, muito obrigado, até quarta-feira que vem com
mais um programa Panorama Agro. Ótima quarta-feira para todos vocês. Obrigada pela audiência. Dando você ao agronegócio, a rádio que ama o agro, comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro hoje. Rádio Agro hoje. Agro Repórter.